também à literatura. Olha, eu estou aqui com Emílio José. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Tudo Passa Aqui. A literatura também passa aqui. Passa, exatamente. Meu amigo, meu maluco também passa aqui. Também passa aqui. Exatamente. Olha, eu vou começar assim a nossa conversa. Eu encontrei aqui uma frase, ou seja, um trecho deste texto, o filme na cabeça, para partilharmos com os nossos internautas e telespectadores. Por favor, por favor. Começa assim. Eu sou muito sonhadora, e vocês sabem. Os sonhos ou desejos não se deixam para trás, por nada. Pois as consequências do abandono podem marcar para sempre a existência de um ser. Assim, grande parte da humanidade os leva como um encargo que a todo custo se deve realizar. Muito impactante, aqui na página 12 do O Meu Amigo... Meu Maluco. Maluco. Consegue pegar aqui essa imagem fantástica. E é interessante também porque é um título que abre assim muitas interpretações. Por que Meu Amigo, Meu Maluco, Emílio? Como disse mesmo, é um título que leva muitas interpretações, muitas reflexões, que aliás é o principal objetivo deste livro. Meu amigo, meu maluco, porque as personagens principais deste livro são meus amigos e hoje são meus malucos. Ou seja, o meu irmão que vem depois de mim, é um doente mental, considerado maluco de forma pejorativa, vive nas ruas de Luanda, come no lixo, dorme no lixo, e tem um outro tio que vive nas mesmas condições na província de Cabinda. Então, como os dois fazem parte da minha história, desde que eu nasci até a idade em que estou, então eles são meus amigos e também meus malucos. Ok, e a forma de poder eternizar essa história, podemos assim considerar não muito boa, mas que a sociedade, feliz ou infelizmente, ainda estigmatiza e, às vezes, de forma pejorativa, vai atribuindo histórias sempre muito ligadas, e nós somos a informar, a entreter, mas também a ir para o epicentro daquilo que, às vezes, cria uma confusão na nossa mente, sempre associada ao feiticismo, ao obscurantismo, e, às vezes, as pessoas não se dão sequer ao trabalho de pesquisar, de ir a fundo das questões. Como é que o Emílio consegue trazer um tema tão... não podemos dizer, tem aqui um termo que me foge agora à mente, mas tão impactante e ao mesmo tempo que fica muito atrás das câmaras, e trazê-lo assim numa obra literária? Como é que consegue fazer este gerenciamento? Pesquisa. Eu, ao longo de 13 anos, desde que descobri a doença mental na minha família, através destes meus dois parentes, então eu comecei a pesquisar sobre a doença mental. Então comecei a fazer isto em 2012, então estou desde 2012 até hoje a pesquisar. Tanto até que tive de voltar à universidade, fazer uma segunda licenciatura em Psicologia Clínica, para poder entender melhor esta questão da doença mental. O que me faz realmente escrever este livro e com o objetivo de impactar vidas é o foco que se tem hoje, ao contrário daquilo que se devia ter na família. Ou seja, o que muitos não sabem é que a doença mental é uma doença familiar. Não existe doença mental que não seja do seio familiar. Os traumas que nós vivemos dentro de casa transformam-se numa bolha muito, muito grande que depois vira o problema que vai para a rua. Diferente, por exemplo, do paludismo, da malária e de outras doenças orgânicas, a doença mental é uma doença que sai de dentro para fora. O paludismo sai sai da rua para dentro de casa. A doença mental não. Ela sai de dentro de casa para fora de casa. Então, por isso mesmo que eu escrevo este livro, com o objetivo de levar as pessoas à reflexão muito profunda sobre o contexto da forma como nós nos tratamos dentro de casa. Principalmente quando, por exemplo, mandamos o nosso filho para a casa de uma tia, como é que a tia tratou o nosso filho? Quando o nosso primo vem para casa, como é que nós tratamos do nosso primo? Então, este livro conta exatamente todos estes caminhos, apesar dele ser um livro que profundamente retrata a vida de duas pessoas, o passado, o presente e perspectiva o futuro destas duas pessoas no mesmo livro. Muito bem. Olha, o interessante aqui também é a questão, Emílio, relacionada às soluções. É um problema que claramente, quando diz-se muito na sociedade, quando tu já sabes qual é o problema que tu tens, já identificas as causas, a solução está bem mais perto do que quando se desconhece sobre o assunto.
e quase 13 anos ou mais a conviver com alguns transtornos a nível da família, e falou muito bem, vem de dentro para fora. Quais são os passos que já atingiu para melhoramento, para também o corte, podemos assim dizer, para as próximas gerações? Por exemplo, dentro das pesquisas que já fez até hoje. Bem, o caso do meu tio e do meu irmão é daqueles casos que na saúde mental se diz irreversível. Como sabe, a doença mental, a certo nível, ele passa a ser incurável e passa só a ser controlada com medicações. Então, é o caso dos meus tios, do meu tio e do meu irmão. Mas o que eu consegui descobrir ao longo destes anos de pesquisa, conversas, aliás, eu além de fazer psicologia também fiz especializações em desenvolvimento humano e também, entre outras coisas que têm a ver com a ciência da saúde, eu acabei por perceber que a relação, o amor, a forma como nós tratamos uns aos outros é uma das principais soluções para a doença mental. Primeiro, para prevenir, segundo, para curar. Exatamente. Olha, muito bem. Nós vamos também partilhar aqui com os nossos telespectadores quando será lançada a obra, onde, o horário, porque é uma obra interessante e de facto tem de passar aqui e também sensibilizar as pessoas à importância de se ter essa obra em mão, porque vai levar para a vida e a consciencialização também das pessoas, Emílio. O acesso para este livro é já na próxima semana, no dia 27 de fevereiro, no Centro de Formação de Jornalistas Cefojor. Eu estarei lá a partir das 16 horas com a minha equipa para poder entregar este livro. Eu sempre digo assim às pessoas, quando vou falar sobre o livro, que o melhor que se faz nesse contexto hoje é evitar problemas. Como? Ao invés de ir para o Cefojor no dia 27 e enfrentar duas filas para comprar depois para assinar o livro, melhor só ficar na fila de assinar. Então, compre o livro agora, ligue para mim através do contacto 936 10 12 17, ligue para mim e eu pessoalmente vou atender e vou poder dar a orientação sobre como deve adquirir o livro. Então, compre agora o livro, neste valor, está no valor de 12 mil kwanzas na pré-venda. Depois do dia 26, vai estar no valor de 15 mil kwanzas. Então, o que eu aconselho é que compre agora. Mas, ainda assim, no dia 16, vamos estar lá, vamos conversar um pouco e falar um pouco sobre a questão da doença mental, com muito foco no seio familiar, que é onde está a base. Exatamente. Olha, Emílio José, eu ficaria aqui a falar consigo por horas, mas já sabe que em televisão o tempo congela. Desejamos que a publicação do livro, o evento corra a mil maravilhas e que muita gente consiga ter acesso a esta obra e também consiga mudar a vida dos outros e das outras pessoas ao nosso redor. Grato mesmo, Lu, só pelo convite que foi aceito. Eu pedi a Girassol e aceitaram o convite. Então este livro fica para si. Para não ter que ser para muita gente, então fica para si. Muito obrigada. E também vamos partilhar, apesar de que se diz que mulheres e livros não se emprestam, vamos partilhar daqui, cada um lê uma página por dia até terminar o livro, depois devolvam. Pode ser, a gente está a dizer sim. Ok, muito bem. Nós vamos ao primeiro intervalo, não, segundo intervalo da tarde, mas com a Cleópatra. A vida é um presente e então cuide dos seus, ame os seus e volte conosco depois do intervalo. Cleópatra, daqui a pouco nós já falamos. Um beijo grande. Leva-nos ao intervalo. Até daqui a pouco. Enjoy your life. Don't worry about anything. Just be yourself. Cleopatra. Bangers family.